Temos esses domingos, já 5 ou 6 domingos, já falamos sobre esse texto, de Efésios capítulo 5, a partir do verso 21, onde a palavra de Deus nos instrui a respeito da família, a respeito do relacionamento conjugal, e nós temos então focado o relacionamento conjugal, marido e esposa, porque acreditamos que esse relacionamento na família ele é modelar, ele é modelo para o relacionamento de pais e filhos com os pais, marido e mulher. Eles, pela maneira como vivem, eles estabelecem um modelo como isso deve acontecer. Então a situação é daquele pai que repreende o filho que usou palavras grosseiras com a mãe e diz assim: você não pode falar isso. Você alguma vez ouviu o papai falar assim com a mamãe? Então esse é o modelo, esse é o padrão, o qual nós nos relacionamos aqui na nossa casa. Então marido e mulher são chamados a ser modelo, E Paulo está colocando várias questões para nós aqui a respeito disso. Os versos 25 a 27 do capítulo 5 diz: marido, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Qual é o propósito do casamento? Para que ele serve? Por que Deus inventou esse negócio de casamento? A resposta, irmãos, da palavra de Deus para essa pergunta começa com um princípio que é colocado aqui na palavra de Deus, nesse texto para nós. Queria que você pensasse, antes de entrar no princípio propriamente, queria que você pensasse numa situação. Gênesis 1 e 2, enquanto Deus criava o mundo, Ele olhou para tudo que havia feito e repetidamente, 7 vezes, Ele diz que era tudo muito bom, por 7 vezes. E essa avaliação ela é fornecida desde lá o primeiro capítulo de Gênesis, desde que Deus começa a criação, enfatizando de maneira muito forte que o mundo material criado, esse mundo que nós vemos aí, ele é magnífico, ele é glorioso, e a expressão de Deus é que é muito bom. É muito bom. Agora percebe que quando Deus, que tinha dito que tudo era muito bom, quando Ele cria o primeiro homem, Ele disse que não era bom. Gênesis 1, 18. Não é bom que o homem esteja só. Toda a criação, tudo que Deus havia feito, era muito bom. Estava tudo perfeito, ótimo. Mas quando Deus cria o homem, Ele diz: aqui tem uma coisa que não está boa. Que eu não posso dizer que está muito bom. Pelo contrário, não é bom. Então, esse é um contraste com tudo que Deus vinha fazendo, com tudo que Deus vinha criando e dizendo a respeito daquilo que estava criando. Agora pensa comigo, para um pouquinho e pensa comigo. Como era possível, como foi possível que Adão estivesse numa condição, num ambiente onde tudo era bom, tudo era maravilhoso, tudo era perfeito,
tinha um relacionamento perfeito com Deus. Como é que agora Deus diz para o homem, criado também por ele, que não, aquela situação dele não era boa? Talvez a resposta esteja lá em Gênesis 1, 26, quando a palavra de Deus diz que criou o homem à sua imagem e semelhança. E uma vez que essa afirmação está aqui no plural, eles façamos o homem à nossa imagem e semelhança, talvez alguém pergunte, mas quem é esse nós aqui? É o que faz parte desse nós. Com quem que Deus está falando? Será que Deus está falando com os anjos? Não era com os anjos, porque não há referência nenhuma nas Escrituras que os anjos tenham participado do processo de criação, seja da natureza, do mundo, seja da criação do homem. Mas nós cremos que aqui é uma referência à Trindade, porque depois isso vai ficar bem claro para nós com o aparecimento de Jesus, né? O único Deus que existe desde a eternidade, Ele é um Deus em três pessoas, não é isso? Pai, Filho e Espírito Santo, uma trindade que se relaciona, uma trindade que ama, né? Pai ama o Filho, Filho ama o Pai, o Espírito Santo ama o Filho, ama o Pai. Há um relacionamento, né, entre Pai, Filho e Espírito Santo. Então, esse ser humano criado à imagem de Deus significa que ele foi criado para relacionamentos. Por isso que quando Deus olha para o homem e diz, não é bom, aqui está alguma coisa que eu não posso dizer que está boa, porque esse homem nós o criamos à nossa imagem e semelhança, e ele não tem um igual com o qual se relacionar. Então, Adão, criado por Deus, colocado num jardim, num paraíso, como nós dizemos, no entanto, não é bom que ele esteja só. E Gênesis vai deixar implícito que a nossa capacidade de relacional criada, dada por nós a Deus, ele não se realiza somente no relacionamento vertical, porque Adão tinha um relacionamento vertical com Deus perfeito. Mas apesar desse relacionamento perfeito com Deus, Deus diz ainda esse relacionamento ainda não está bom. Porque o homem foi criado, além de ter um relacionamento vertical com Deus, ele foi criado para ter relacionamentos com iguais. E é nesse sentido, então, que nessa área de relacionamento horizontal com outros seres humanos, até mesmo no paraíso, a solidão era algo terrível. E Deus viu o coração de Adão. Deus sabia o que tinha criado aquele ser humano para que ele se relacionasse, não só com ele, e Adão tinha esse relacionamento perfeito com ele, mas que esse ser humano precisava também de relacionamentos humanos. Por isso a declaração, não é bom que o homem esteja só. Ele precisa relacionar-se com Deus, ele precisa relacionar-se com outros seres humanos. Às vezes eu aqui e ali ouço alguém falar, eu só tenho meu relacionamento com Deus, isso me basta. Não basta. Não foi assim que Deus criou você. Não foi assim que Deus me criou. É importante, é vital para a nossa vida, o nosso relacionamento vertical com Deus, com certeza é. Adão tinha esse relacionamento, mas ele vivia na solidão e vivia num paraíso, tudo ali era bom, tudo ali era perfeito, não tinha pecado,
Todas as necessidades de Adão estavam sendo supridas. E Deus olha para ele e diz: não é bom. E aqui uma outra conclusão. Você pode ter tudo que esse mundo te oferece. Adão tinha. Do modo mais perfeito, do modo mais abundante. Mas mesmo assim, você não ser capaz de suprir algo que somente Deus pode suprir e somente algo que os relacionamentos que você cultiva podem te oferecer. Então, todo o dinheiro do mundo, todo o lixo, todo o luxo, melhor dizendo, né, do mundo, tudo aquilo que o dinheiro pode dar para você, todo o prazer, sabe, o esforço que você faz para criar um paraíso na terra, né, ou em volta de você, não são capazes de nos satisfazer da mesma forma que o amor de Deus, nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento de amor uns com os outros. E isso se confirma, irmãos, com a instituição da família e do casamento. Nossa instituição, né, que é a família, esses relacionamentos que são bênçãos para nós, proporciona algo que nem todo luxo, nem todo conforto pode proporcionar para você. Por isso que Deus olha para Adão e diz: não é bom. Ele não está feliz. Ele não está feliz. Alguém pode contestar que Adão não tinha tudo, do bom e do melhor? Tinha relacionamento com Deus perfeito. Falava com Deus todo dia. Viva a voz, assim. Mas quando falta esse relacionamento entre seres humanos, né? Quando eu não tenho meu relacionamento com os meus irmãos, e aqui Deus vai instituir a família, porque diante dessa solidão de Adão, o que é que Deus cria? O texto hebraico vai criar um ser que é chamado lá de Ezer, ou Ezer, né? Que no hebraico quer dizer companheira e auxiliadora. Companheira auxiliadora. Uma amiga. Alguém que ele se relacionava em amor. Amigo é isso, né? Deus é nosso amigo, Jesus nos chama de amigos porque nós temos um relacionamento de amor com Ele. Mas esse relacionamento tem que se estender também. Eu preciso desse relacionamento com outras pessoas. Então, no princípio, Deus deu ao homem uma companheira para ser sua companheira, para ser sua amiga. Solidão no paraíso foi resolvida com amizade. Uma amizade que Adão já tinha com Deus, mas ele não podia ter com cavalos, com coelhos, com galinhas. Ele precisava de alguém. E a exemplo de Adão, irmãos, nós vamos ouvir isso muito através de todas as Escrituras, né? Vou citar alguns textos mais para você. O livro de Cantares, capítulo 5, verso 16, a voz feminina lá do Cântico dos Cânticos, o de Cantares, diz assim: assim é o meu amado, assim é o meu amigo. Outras traduções que usam uma palavra diferente, mas o sentido lá é esse. Assim é o meu amado, assim é o meu amigo, se referindo ao seu companheiro. Então, irmãos, nós estamos aqui entrando numa área que
a gente precisa parar um pouquinho para refletir, que é sobre o caráter da amizade. No casamento precisa haver amizade também. Né? E o que é a amizade? A gente não precisa divagar muito sobre isso, porque o livro de Provérbios ele é pródigo, né, em textos para definir a amizade. Por exemplo, Provérbios 17 vai dizer que o amigo ama em todo o tempo, e mais ainda na angústia. Né? Provérbios 17. O falso amigo é aquele que aparece quando você é bem-sucedido, quando tudo está indo bem, mas quando você perde a prosperidade, perde a influência, perde o seu status, esses amigos somem. Provérbios 14:20. Provérbios 19, também versos 4, 6 e 7, fala sobre isso. E Provérbios 18:24 faz um texto que eu e você conhecemos tão de cor, que diz lá que existe alguém mais chegado que um irmão. E quem é esse? É um amigo. Está sempre ao seu lado. Então, uma característica essencial da amizade é a sinceridade. Com esses textos e tantos outros, a gente vai identificar algumas características da amizade. Uma delas é a sinceridade. O verdadeiro amigo incentiva com carinho, ele apoia. Provérbios 27, verso 9. 1 Samuel 23, versos 16 a 18. Mas ele também, o amigo verdadeiro, ele também faz críticas que visam fortalecer o amigo. Provérbios 27, versos 5 e 6. As feridas provocadas por um amigo são boas. Amigo é aquele que te incentiva, te encoraja, mas também quando precisar, ele chega junto. O amigo confronta você para que haja cura. Enquanto tantos estão vendo as coisas e ninguém fala, o amigo fala. Né? Os amigos tornam-se mais sábios juntos por meio, às vezes, de um conflito. Às vezes significa isso, que às vezes vai haver um certo conflito na amizade, mas é um conflito bom, porque ele vai ajudar a melhorar o relacionamento, né? Ajudar o amigo. É isso que diz Provérbios 27, 17, como o ferro se afia com outro ferro, assim o homem afia o seu amigo. Quem é amigo não fica só pondo a mão, não fica só elogiando, não fica só jogando confete, ele chega junto. Assim como o ferro afia o ferro. Né? E aqui é uma imagem, né, de conflito, às vezes, né, de algum desconforto. Mas além da sinceridade, outra característica da amizade é a constância, é a permanência. Amigos verdadeiros sempre estão perto de você, eles nunca abandonam. Você pode até experimentar uma certa distância física, mas quando vocês estão juntos, se encontram de novo, parece que aquela distância não existiu, porque está sempre havendo algum tipo de comunicação. E uma outra qualidade da amizade, que talvez não possa ser, né, resumida só numa palavra, usar uma expressão que é a simpatia, que é uma paixão que tem em comum. Eu acho isso muito interessante. Significa que amizades são descobertas. Você descobre um amigo, você, na verdade, não cria uma amizade. Amigos são descobertos. E simpatia, a palavra simpatia aqui quer dizer que você descobre, que você vê na outra pessoa interesses que batem com os seus interesses. Aí você vira, né, começa a conversar e daqui a pouco o outro, mas você também? Você também gosta disso? Oh, legal, adoro isso.
Então, a amizade pode ser descrita como duas pessoas que olham para o mesmo objetivo, são pessoas impressionadas e enlevadas, né, motivadas por coisas semelhantes, por coisas iguais. Aquilo que motiva o meu coração, motiva o do meu amigo também. Quando eu descubro que aquilo está no coração, a amizade brota ali. Às vezes você mal conheceu a pessoa, acabou de conhecer, conviveu muito pouco, mas conversou um pouquinho, e você diz, mas o teu coração está nisso, puxa, o meu também está nisso. Nós somos amigos, nós vamos juntos. Isso, irmãos, né? Tim Keller chama isso de um fio secreto. É um fio secreto que faz com que meus gostos, meus interesses, meu gosto por música, por, sei lá, tantas coisas, né? Filmes, livros, né? Passatempos, ideias, pensamentos, bate com outro. E talvez você vai descobrir isso pensando em alguns relacionamentos mais próximos e íntimos de amizade que você tem. Né? Eu lembro muito bem quando conheci a Lúcia de cara. A gente começou a conversar, eu apareci lá com um violãozinho, que eu mal arranhava, né? Mas gostava de tocar umas coisinhas. E ela disse, poxa, você gosta de música? Eu estou me formando, eu sou, né? Sou cantora, eu toco piano, estou terminando meu curso. Começou. Entendeu? Mas isso é natural da amizade. Por isso que a gente diz, né, e concordo com o Keller quando ele diz que amizades elas não são criadas intencionalmente, elas são descobertas. Você na convivência vai descobrindo seus amigos. E às vezes seus amigos nem são pessoas cristãs. Sabia disso? Eu me lembro, né, bem, desculpa se eu fico citando um pouquinho de exemplo mais pessoal, mas assim, às vezes você está numa fase, né, lembro, quando nós tínhamos nossos filhos pequenos, tinha uma vizinha lá que tinha filhos da mesma idade dos nossos, estavam sempre juntos, aí uma amizade surgiu nossa com aquele casal, né? A gente estava compartilhando situações que eles estavam vivendo e a gente estava vivendo também, a gente passava muito tempo junto com os filhos lá no parquinho. Aí a gente sentava lá e começando a conversar. Quando nós encontramos outra pessoa, irmãos, que compartilha conosco dessa mesma ligação, então há um potencial para uma verdadeira amizade, que deve ser agora nutrida, sim, pela sinceridade, que deve ser nutrida pela constância. Você descobriu, amigo, mas ele tem que ser cultivado, né? Precisamos ser sinceros no relacionamento, precisamos ser constantes. Então, a amizade nunca vai florescer num campo onde a pessoa está voltada para si mesma. Deve ter outro propósito, algo que os dois amigos estejam comprometidos e que os encante, né? Que os motive, né? Os alegre, fazer aquilo juntos. Então, no casamento, precisa ter isso ou não? Por que às vezes então você vai encontrar várias referências na Bíblia, uma referência ao cônjuge como amigo? Por que em Cantares isso está aqui? Porque a amizade precisa fazer parte do relacionamento conjugal, né? Deus sentiu isso no caso de Adão, né? Quando você diz, né, para o seu cônjuge, ou você pergunta, você me ama? Né? O que ele está querendo dizer? Você enxerga as coisas como eu enxergo também? Você está vendo isso da mesma forma como eu estou vendo? Né? Porque quando começa a ter muito choque, a gente começa
a desconfiar, se ama. Eu acho que a gente não se ama, porque a gente pensa tão diferente, né? A gente não tem nada em comum. O que a gente tem em comum? O que a gente curte junto? Eu tinha um amigo que, quantas vezes eu me encontrava com ele, o que a gente gostava de fazer era sentar, sabe, na sala, botar um filme, botar um DVD, né? Ouvir um bom quarteto, um bom grupo vocal, a gente sentava ali e ficava, trocava uma palavra. 1, 2 horas. A amizade precisa fazer parte do casamento. E eu queria ler esse parágrafo aqui do Keller, que ele vai tocar nessa questão que talvez incomode um pouquinho, mas precisa ser falado. Ele diz assim: esse é o motivo pelo qual aquelas criaturas patéticas, ele chama de criaturas patéticas, que simplesmente querem amigos e jamais descobrem amigos. A própria condição de ter amigos é que deveríamos desejar algo além de ter amigos. Quando a resposta sincera à pergunta, você enxerga a mesma verdade, você vê as mesmas coisas que eu estou vendo, ou não vejo nada, não me importo com isso, eu só quero um amigo, não interessa, diz ele. Aí, diz ele, não pode surgir amizade alguma. A amizade precisa ser a respeito de alguma coisa, mesmo que seja um entusiasmo por jogar dominó. Agora veja a frase do parágrafo final desse parágrafo que ele diz: os que não têm nada, os que nada têm, nada podem partilhar. Os que não vão a lugar algum, não podem ter companheiros de viagem. Como é que eu posso tocar uma vida com alguém que não está indo para o mesmo lugar que eu? Como é que eu posso seguir num caminho com uma pessoa que não tem nenhum interesse nas coisas que eu tenho interesse? Ou como ele diz aqui, essas criaturas patéticas que reclamam que querem amigos, mas não dividem a sua vida com ninguém. Não buscam cultivar interesses com ninguém. Os que não têm nada para partilhar, vão partilhar o quê? Os que não estão indo para lugar algum, vão ter companheiros de viagem? Eu nem sei para onde eu estou indo. Como é que eu quero que alguém vá comigo? E agora, irmãos, quando nós chegamos à palavra de Deus, quando nós chegamos à Bíblia, então dessa camada aí, né, nós vamos colocar uma outra camada do nosso conceito de amizade, que é a existência de uma visão, que é a existência de uma paixão em comum. Pense no que significa para todos os cristãos, para aqueles que creem em Jesus, apesar das diferenças enormes de classe social, de temperamento, de cultura, de etnia, de sensibilidade, de história de vida. Há um elemento comum, mais poderoso que todas essas distinções. Esse é mais um fio secreto, diz ele, que é indestrutível e une as pessoas. Todos os cristãos experimentaram a graça de Deus no Evangelho de Jesus. Todos nós tivemos nossa identidade transformada no seu mais profundo, de modo que agora o chamado e o amor de Deus são mais fundamentais para nós do que qualquer outra coisa.
a missão que Deus nos tem dado, o propósito que Deus nos tem dado e que nos juntou aqui. Nós ansiamos pelo mesmo futuro, nós peregrinamos em direção ao mesmo horizonte. E que horizonte é esse? Aquilo que a Bíblia chama de nova criação. Os cristãos estão juntos, caminhando juntos. Paulo fala da boa obra que Deus está realizando entre nós, nos cristãos, e que vai ser completada no tempo devido. E é essa obra que nós aguardamos ansiosamente, como diz Romanos 8, 23. Você tem esse encanto, você tem esse interesse, isso queima no seu coração, além daquele outro nível mais básico de amizade, esse precisa ser, essa outra camada precisa ser colocada. Significa que dois cristãos, embora possam não ter muita coisa em comum, mas têm uma fé em Jesus, eles podem ter agora então uma amizade forte e saudável, ajudando um ao outro na sua jornada rumo a essa nova criação juntos. E isso vai exigir, irmãos, sinceridade de novo, né? Sinceridade espiritual, vai exigir também constância espiritual, né? E é evidente que o casamento pode acrescentar ao poder, né, do amor romântico esses outros elementos da amizade. E é isso que pode tornar o casamento mais rico de todos os relacionamentos humanos. A amizade é uma união profunda que se desenvolve quando duas pessoas que falam a verdade, uma à outra, em amor, caminham juntas em direção ao mesmo horizonte. E qual é o horizonte que nós estamos caminhando? Para a nova criação. Seu cônjuge é seu melhor amigo? Seu cônjuge é seu melhor amigo? Quando Deus trouxe o primeiro homem a ele, né, a sua esposa, apresentou-a a ele, não foi somente para que ele procriasse, para que ela fosse a sua amante, mas também que fosse a amiga que o coração dele ansiava, que o coração dele buscava, e que Deus viu, Deus interpretou. Esse Adão precisa de uma amiga, precisa de relacionamentos, como nós aqui na Trindade temos, eu, o Filho e o Espírito Santo. Adão precisa também disso. Provérbios 2, verso 17, irmãos, vai usar um termo para referir-se ao cônjuge de alguém que o abandona. Ele vai dizer uma palavra que é definida, né, pelos dicionários como confidente especial ou como melhor amigo. Essa é a tradução que está lá. Então, numa época em que as mulheres eram vistas, né, e às vezes também hoje em dia não mudou muita coisa, como uma propriedade do marido, e que a maior parte dos casamentos era uma transação, era um arranjo familiar e até comercial. Quando a palavra de Deus vem e fala uma coisa dessa, a relação entre os cônjuges era uma relação de amizade. Então isso confronta aquilo que o mundo pensa, aquilo que o mundo vive, tanto naqueles dias como nos dias de hoje, cuja ênfase do relacionamento entre homem e mulher é sexo, é romance. Vem a palavra de Deus e disse: tem mais, precisa amizade.
Seu cônjuge precisa ser seu melhor amigo. Se ele não for agora no namoro, não vai ser depois. Se vocês não buscarem, se vocês não se descobrirem como amigos, fala isso para os teus filhos lá. Dificilmente isso vai acontecer depois, né? E principalmente você vai ter um relacionamento manco, onde vai faltar amizade. Então nós vemos aqui esse texto. Paulo, ele está apresentando aos seus leitores uma visão de casamento que provavelmente deixou as pessoas dos seus dias espantadas, assim como deixa as pessoas hoje também espantadas. Paulo volta a atenção dos maridos para o amor sacrificial de Jesus por nós, a sua noiva, não é isso? E vai além ao falar do objetivo desse amor sacrificial pela sua noiva. Ele diz, verso 26, visa santificá-la, visa apresentá-la a si mesmo com beleza radiante, torná-la perfeitamente santa e irrepreensível. Ele deseja que sejamos nova criação, deseja remover as manchas, remover as rugas, os pecados, os delitos, as imperfeições espirituais, para nos tornar santos, gloriosos e irrepreensíveis. Quer propósito maior para o relacionamento conjugal? Para o seu relacionamento com seus amigos? E Paulo diz que podemos estar descansados, porque o Deus que começou isso nas nossas vidas, Ele vai completar, Ele está conosco. Isso não acontece do dia para a noite, mas acontece. Aos poucos, pelo poder do Espírito Santo, nós vamos nos revestindo desse novo homem, dessa nova mulher, à imagem de Jesus. Isso muitas vezes até experiências de sofrimento vão nos ajudar a nos tornar melhores, mais sábios, mais maduros e mais fortes. Por isso Paulo diz, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Que Paulo, irmãos, conclua, o que leva Paulo a afirmar para todos nós, para todos os cristãos, que Deus certamente completará a boa obra que Ele começou em nós, é o fato de que esse próprio que começou a obra está conosco, caminha conosco, supervisionando a obra, cuidando da obra. Ele é, de modo supremo, como muitas vezes cantamos aqui hoje, o amigo mais chegado que um irmão. Jamais nos abandonará. Está determinado a nos transformar na pessoa gloriosa e singular que cada um de nós pode ser nele. E esse trabalho é realizado porque Ele é o nosso amigo. E você é chamado também a reproduzir nele, pela graça dele, no poder dele, nos seus relacionamentos e, sobretudo, no seu casamento, fazer do seu cônjuge, olhar para o seu cônjuge, ou ter no seu cônjuge o seu melhor amigo. Amém?